Boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro dia dessa Semana Vocacional. Hoje o nosso tema é sobre a vocação religiosa e os conselhos evangélicos, e quem vai estar repassando isso para nós são os dois jovens aí que estão se preparando. O Frater Bruno, ele faz parte, ele é um diácono da Sociedade Apostolado Católico, lá dos membros da região Mãe da Misericórdia, no Rio de Janeiro. E ele mora na cidade do Rio de Janeiro, natural da minha própria cidade, Itaperuna, né? Mora, se eu não me engano, se ele não mudou, está no Rio. Se de repente está em Niterói, depois ele vai dizer. E a irmã Ellen, que Cirila Cavalcante, é também juniorista, mora no Rio de Janeiro, debaixo do Cristo Redentor, uma das casas mais bonitas que nós temos, no meio da floresta, e faz parte da província São Vicente de Palote, aqui da cidade de São Paulo, e ela mora no Rio. Então, a partir de agora, com vocês dois, sejam bem-vindos e agradeço por vocês aceitarem esse desafio nessa noite de hoje, tá? Sejam bem-vindos. Obrigado, Obrigada, irmã. Irmã, eu atualmente estou morando na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, cidade vizinha do Rio de Janeiro. Né? Trabalho com o Padre Josiel, que também está online aí. Ah, já ouvi aí. Bom, a proposta foi de falarmos sobre a vida consagrada e também falar sobre os conselhos evangélicos, né? Então, a gente vai começar falando sobre a vida consagrada desde o seu início na igreja. E também o que é isso, vida consagrada? Há uns anos atrás, o Papa Francisco lançou o ano da vida consagrada. Eu não lembro se foi 2015, 2014, mas um ano voltado para aquelas pessoas que assumiram a radicalidade do seu batismo, isso é, assumiram os votos, as promessas, na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo de modo radical, uma doação de vida mais perto do Senhor Jesus. Não quer dizer que o batizado, aquela pessoa que é batizada, o leigo, tem um grau de importância menor do que a vida consagrada. Mas aquelas pessoas que fazem as promessas e os votos se tornam religiosos, isso é, separados do mundo para servir nosso Senhor Jesus Cristo, eles sim se enquadram na vida consagrada hoje. E no tempo que estamos vivendo, a igreja tem vários tipos de vida consagrada, né? Temos as ordens, as congregações, a sociedade de vida apostólica, que é no caso dos padres e irmãos paulatinos, as irmãs é congregação, e também tem as novas comunidades, vários modos de viver a vida consagrada na igreja. Mas no início não era assim organizado. No início foi assim. Homens e mulheres queriam seguir Jesus Cristo mais de perto, queriam se doar totalmente para ele. Então, alguns homens decidiram ir para o deserto para viver uma vida de contemplação. Isso é, se retirar da sociedade e se separar totalmente, ir para um outro mundo, né, que é o deserto. E lá fazer a experiência de Jesus Cristo mais próximo, mais fraterno, se tornando assim o irmão de Cristo, isso é, tendo uma mesma casa, uma mesma dignidade, se assimilando mais àquilo que Jesus Cristo foi. No deserto, isso é no século IV, né? Os homens iam para lá, não iam muitas mulheres, porque a espiritualidade da época era mais voltada para o ramo masculino. Mas algumas mulheres iam para o deserto, né? Só que elas tinham que ir para o deserto com roupas de homem, né? Elas tinham que ir com os trajes de homens, porque se caso alguns desses monges, algumas dessas pessoas que foram para o deserto viver a vida religiosa lá no deserto, encontrasse uma dessas mulheres, não espancassem elas, porque naquela época poderia ser uma visão demoníaca. É uma espiritualidade do século IV. Então, as mulheres que iam muitas vezes escondidas. Tem uma história que muito bonita, não lembro o livro que eu li, mas vale a pena contar, é que um casal resolveu se consagrar a Deus totalmente e foram para o deserto.
Só que o homem foi à frente. E a mulher, com esse desejo imenso de se consagrar a Deus, ela também foi vestida de homem. E ficaram ali no deserto quase 10 anos, né? E ela encontrou o marido dela doente em uma caverna. E ela, por caridade, por questões de não perder o propósito da vida consagrada, ela não se revelou para ele que ela era a esposa dele. Ela ficou com ele grande parte do tempo ainda que ele sobreviveu, cuidando dele, vestida como um homem, totalmente disfarçada e tomando conta do seu marido, né? Que estava ali no deserto vivendo a espiritualidade. Essa história mostra a questão da radicalidade da vida consagrada. Pessoas que foram totalmente definidas, né, para buscar Jesus Cristo e a buscar no deserto. E aí começou a vida consagrada, neste molde. Já no século IV, né, com São Bento, a vida consagrada começou a ter umas regras, começou a moldar a vida consagrada para aquilo que hoje chega até nós. Surgiu então a regra de São Bento, que organizou a vida consagrada no mundo inteiro, daquelas mulheres e também daqueles homens que foram para o deserto ter essa experiência de entrega total a Cristo. Eles queriam imitar nosso Senhor Jesus Cristo, sendo pobres, obedientes e castos. Esses conselhos evangélicos. Para nós aqui, Palotino falando, não pode deixar de falar isso. O batizado, ele também tem que viver essa espiritualidade, pobre, obediente e casto. Mas nós, como a nossa consagração totalmente voltada a Deus, deve buscar isso numa radicalidade maior, né? Eu tenho que cumprir, assumir os conselhos evangélicos e cumprir. O batizado também tem a sua meio de cumprir esse conselhos evangélicos, mas só que no modo de estado de vida deles, né? Estando com o povo no meio da sociedade. Nós, como religiosos, no meio da comunidade, da congregação, da espiritualidade que se consagrou. E aí então surgiu essa vida consagrada, grandes congregações que nós temos nomes hoje, beberam da espiritualidade monástica para chegar até o grau da vida contemplativa para a vida apostólica e para a vida consagrada secular. Então, daí se abriu um leque da vida consagrada, graças a essa organização que a gente fala da regra, da Santa Regra, né, de São Bento, que organizou. Nós, palotinos, bebemos muito dessas fontes em nossas diretrizes e nossas normas, nossas leis, né? Não sendo monge, mas sendo sociedade de vida apostólica, tendo um outro modo de viver os conselhos evangélicos. Mas aquilo que é principal, imitar nosso Senhor Jesus Cristo, colocar à disposição apenas de Cristo. E o consagrado, ele é sinal de Cristo hoje no mundo, né? Ele tem essa questão do testemunho, dá testemunho da vida de Cristo. O consagrado ele vive aqui na terra, mas com, a gente fala, né, um pé aqui neste mundo e outro pé na eternidade. A gente fala da escatologia, né? O consagrado ele é chamado a viver numa vida também sobrenatural aqui neste mundo onde vive. Ah, Bruno, isso é conto de fada. Isso é coisa que muitas pessoas não acreditam. Mas temos que ter um olhar espiritual também nas pessoas consagradas, porque é Deus que chama a um consagrado. Ele chama esse consagrado, ele dá toda a graça, todo auxílio para viver aquilo que ele vai propor viver junto de Cristo. É pela graça de Deus que o consagrado hoje caminha dentro daquelas promessas, tentando se configurar, se aproximar do Cristo. Quer falar um pouquinho? Pois. Já que o Bruno está fazendo essa introdução aqui da histórica, essa introdução histórica da vida consagrada, e a gente leva em consideração que os conselhos evangélicos, como o Bruno bem falou, toda vez que a gente falar aqui dos conselhos, a gente tem que partir do princípio
de que, como a própria palavra diz, são conselhos, não são regras, não são normas de vida, são conselhos baseados no Evangelho. São conselhos dados pelo próprio Cristo e dado para todos, né? Ele lá, em momento algum do Evangelho, ele fala assim: agora essa palavra é especificamente para quem é do matrimônio, para quem assumiu a vocação matrimonial. Ou agora esse conselho é para quem assumiu a vocação à vida consagrada ou ao ministério ordenado. Em momento algum ele fala isso, mas são conselhos de vivência, né, para radicalizar exatamente o seguimento ao nosso Senhor. E esses conselhos, essas orientações são dadas para todos. E como o Bruno colocou, nós consagrados, pela profissão pública desses conselhos, quando nós assumimos isso publicamente, esse estilo de vida, né? Abraçando os votos de castidade, de pobreza e de obediência, nós radicalizamos o nosso batismo e assim dizem os documentos da igreja, usam essas expressões. O cristão se entrega totalmente a Deus. Então, talvez essa seja a principal diferença aqui da vivência dos votos, né? Dos conselhos evangélicos. Nós, pela consagração, e todo mundo é chamado também a vivê-los no seu próprio estado de vida, né? Todos os documentos da igreja falam isso. No capítulo 5º da Lumen Gentium, que trata do chamado à santidade, e fala que o chamado à santidade é uma obrigação de todos os cristãos, de todos os batizados, o documento termina o capítulo falando com essa palavra, usando esse termo, os conselhos evangélicos. Ou seja, que é uma orientação para que todos os cristãos busquem, de fato, a santidade, seguindo esses conselhos deixados por Cristo, né? Cada um a seu modo, procurando viver a castidade na dimensão específica da sua vocação, a pobreza e a obediência, cada um a seu modo. Todo mundo não precisa viver os conselhos como nós consagrados, mas todos são chamados, pelo chamado à santidade, a viver esses conselhos. Tem vários documentos da igreja falando sobre a vida consagrada, né? Vários livros que nos ajudam a entender um pouco desse. É um mistério, né? A vida consagrada é um mistério. Quando o vocacionado pergunta sobre a vida consagrada, a gente logicamente fala: vem de Deus e se volta para Deus. A nossa obrigação é apenas devolver a Deus, porque ela vem dele, eu tenho que devolver para ele essa vida consagrada. Isso é, dar correspondência àquilo a que eu fui chamado. E na igreja tem vários modos da vida consagrada, vários modos de espiritualidade, de viver esse seguimento a Cristo. Isso é, encarnar a pessoa do Cristo na pessoa consagrada. A pessoa consagrada não é mais ou menos que um outro Cristo. Deve ser um reflexo de Cristo hoje para todo mundo, né? Para todo mundo, para toda a sociedade, mostrar que existem pessoas que têm fé e que acreditam em Cristo e quer viver segundo o que ele pede. Isso é a vida consagrada encarnada na pessoa, né? Reproduzir aquilo que Jesus Cristo reproduziu no mundo, imitando a ele, sendo um braço do próprio Cristo para o mundo de hoje e na humanidade. Por isso que é muito importante para os tempos atuais a vida consagrada. Eu escuto de alguns formandos da vida secular falando que a vida consagrada é coisa antiga, que já passou na igreja, né? E que hoje em dia não tem a necessidade da vida consagrada. Infelizmente, é formandos e que não se atualizaram. Na verdade, eu acho que nem começaram a formação pensando assim, né? Porque a vida consagrada ela contribui e vai continuar contribuindo até a volta de Cristo. Porque nós precisamos, no mundo de hoje, pessoas que dão testemunhos dele, né? E a vida consagrada é isso, ajuda o mundo a perceber que existe a eternidade, que existe sim o céu e que nós temos que ir para lá. Então, também botar o desejo nas pessoas de ter o encontro com Cristo, né? Dar esse testemunho. Nesse conteúdo, nós temos também, pela tradição da igreja, pelo magistério, o aspecto escatológico da vida consagrada, da vivência dos votos.
Porque o religioso no mundo, ele manifesta, assim são as palavras do documento da igreja, o religioso manifesta ao mundo os bens celestes. Ou seja, aquilo que nós viveremos um dia em plenitude, ou seja, na eternidade, o religioso deve ser um sinal aqui na Terra. E isso é muito bonito e é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque nós somos limitados pela nossa natureza humana, mas pela graça de Deus, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus, porque sem Ele também nós não conseguimos viver nem sequer um seguimento a nosso Senhor, muito menos uma vivência concreta, uma vivência autenticamente correta e coerente dos conselhos evangélicos. Por nós mesmos não conseguimos, mas pela graça de Deus, sim. Por essa graça de Deus, Ele nos torna testemunhos, nos torna sinais do futuro, do que nós viveremos na eternidade, né? Como aquela explicação do Evangelho da semana passada, quando o pessoal pergunta para Jesus sobre o matrimônio. Ah, se é difícil assim, quando pergunta do divórcio, aliás, né? Pergunta do divórcio, Jesus vai tentar explicar das leis, que é por causa da dureza de coração. E o pessoal que pergunta diz, então se é tão difícil assim, melhor não casar. Jesus só faltou concordar, né? Porque ele também não era casado, mas não concordou. Mas ele disse, mas no céu todos seremos como anjos. E aqui é uma dos fundamentos bíblicos para esse aspecto escatológico dos votos, né? No céu, na eternidade, seremos como anjos. Então ninguém se dará em casamento, ninguém constituirá família, né? Não que seja mais sagrado ou menos sagrado, como o Bruno já mencionou. Mas esse aspecto escatológico da vivência dos votos é um sinal muito concreto e um sinal profético também no mundo. Como o Bruno falou, o mundo, a sociedade precisa ver que ainda existem pessoas que querem seguir nosso Senhor, que ainda querem se entregar a Ele, que ainda querem se consagrar totalmente a Ele. E a missão que nós temos como, eu falo como consagrado, né? E eu percebo que a nossa missão é coisa de para ontem, é de urgência mesmo para levar a sociedade ao entendimento que nós não nascemos para acabar aqui, que existe a eternidade, né? E também colocar o desejo do jovem buscar esse desejo da eternidade, isso é, desejo de santidade, desejo de assimilar com Cristo, desejo de ser apaixonado pelo próprio Cristo. Que um consagrado ele tem que ser apaixonado pelo Cristo. Né? O objeto, vamos falar assim, o objeto da nossa consagração é o próprio Cristo. Se eu não sou apaixonado por esse Cristo, a minha consagração é uma consagração de papel. Né? Eu só assinei no dia. Então, fica difícil colocar a vivência nela. Então, é necessário, cada dia, fazer essa renovação de paixão pelo Cristo, né? Ser apaixonado mesmo por Ele. E querer levar as pessoas a ter um encontro também com Ele. Não levar todo mundo para a vida consagrada, porque cada um tem um chamado e uma vocação. Mas chamar a ter um encontro com o próprio Cristo do lugar onde que se encontra, no seu estado de vida, na sua dignidade de pessoa humana. Nós palutinos, né, nós temos um modo de seguir Cristo diferente das outras comunidades, mas que no fundo somos todos vidas consagradas, né? Nós temos a espiritualidade herdada por São Vicente Pallotti, que nós somos seguidores do Cristo, o apóstolo do Eterno Pai, consagrados a esse Cristo que é apóstolo, a esse Cristo que veio com a missão de salvar. E eu, como um consagrado, tenho que encarnar esse Cristo em mim como um Salvador. Eu, Bruno, não vou salvar ninguém, mas eu devo anunciar que Cristo veio salvar, mostrar que a salvação chegou a este mundo com a minha consagração. Por isso que as promessas, os votos que fazemos, tem que dar essa reflexão para mim primeiro e depois eu levar até a outra pessoa. Eu tenho que ter convicção da minha consagração, saber o porquê que eu fui chamado e qual é a minha missão. A minha missão é de ser Cristo, o apóstolo do Eterno Pai. Isso é, porque eu me consagrei em uma família palotina que tem esse segmento e essa espiritualidade. Para a gente continuar falando dos conselhos,
uma citação bíblica que é muito pertinente, que é muito usada também para falar dos votos, é aquela expressão de Paulo, quando ele fala que nós carregamos um tesouro em vasos de argila. Porque os conselhos são algo, é algo muito grande, é algo que supera, talvez, as nossas capacidades humanas, né? Realmente. Porque são conselhos próprios de nosso Senhor, né? São próprios da vivência dele, né? Ele foi casto, pobre e obediente. Então, como o Bruno falava antes, toda a vivência dos conselhos, seja pelos leigos, seja pelos religiosos, ela é sempre cristocêntrica. Ela tem que ser sempre, tem que ter Cristo como fonte, ele tem que ser o ponto de partida dessa vivência, ele tem que ser o centro dessa vivência, senão não tem sentido, e ele tem que ser a meta dessa vivência, da vivência dos conselhos. Nós nos consagramos e procuramos viver desse modo, desse formato de vida, para chegar até ele, né? Chegar até o próprio Cristo. Então, é um tesouro, é algo que nos ultrapassa, né? Digamos. É algo que nos ultrapassa. E segue esse versículo bíblico dizendo para que a glória seja de Deus e não dada a nós, né? Que seja dada a Deus e não a nós. Porque a nossa missão aqui na Terra, o nosso trabalho é dar o testemunho da vivência do futuro, da vivência de uma consagração e não o testemunho de nós mesmos. Não, nós não procuramos atrair ninguém para nós mesmos, mas atrair para que possamos levar a nosso Senhor, como o Bruno bem colocou. Então, e se, como a irmã está assim falado, né? Transferir tudo para o Cristo, né? As irmãs têm um grande apostolado e muito bonito, né? Aqui no Brasil, com a educação, né? Educando jovens, crianças, transmitir Cristo nessa educação. Isso é um apostolado, né? Para outras pessoas, acha que não é, né? Acha que eu trabalho com crianças só. Não é um trabalho só com crianças, não é um trabalho só com a juventude, mas sim é a aplicação de um apostolado que vai transmitir o Cristo e que no futuro aquelas pessoas que receberam aquela semente vai florir. É a missão do consagrado, plantar também, semear, como Cristo era o semeador. Nós também temos que semear no coração das pessoas o próprio Cristo. E ele vai tomar conta dessa semente e vai fazer essa semente germinar. Nós não conseguiríamos, né? Já falei, nós não salvamos ninguém, mas conseguimos levar para o caminho da salvação, conseguimos levar para um caminho reto, um caminho de valores e virtudes, que é estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um documento da igreja que se chama Vida Consagrada, é do Papa João Paulo II, e ele fala de todas as... Um dos documentos que nós nos baseamos para falar aqui hoje. E tem um trechinho do documento que o Papa coloca qual é a relação dos conselhos com a Trindade, com a Santíssima Trindade, e com a vivência trinitária, né? Como que a Trindade se relaciona entre si. E é muito bonito. Nós destacamos assim o resumo do resumo, só para mencionar para vocês, né? A castidade, por exemplo, o Conselho Evangélico da Castidade quer traduzir, quer falar de um coração indiviso, quer falar daquele coração que não se divide, daquele coração que tem uma meta fixa, que tem um foco objetivo, que sabe para onde ir. E é um reflexo, ter esse coração indiviso, não exatamente que a gente tenha 100%, mas que nós buscamos ter esse coração diviso, isso é um reflexo do amor infinito. O amor infinito só foi vivido plenamente entre a Trindade. Nem entre os esposos, nem entre mãe e filho, não existe amor humano que se compare ou que chegue ao nível do amor infinito, que é o amor vivido na Trindade, né? Então, a dimensão da castidade. A dimensão da pobreza. Nós confessamos, com esse voto, com esse conselho, que Deus é a única riqueza do homem. Essa é a expressão, essa é a frase do Papa João Paulo II no documento. Então, muitas das vezes, sem a gente falar, porque a gente não vai sair por aí gritando, eu tenho voto de pobreza, eu vivo a pobreza, para dizer... Não, pelo nosso ponto de vida. Às vezes as pessoas nos veem na rua e pensam assim, nossa, que pessoal diferente e tudo mais. Nós procuramos
revelar, manifestar, né, isso, de que a única riqueza do homem é o próprio Deus. E o voto da obediência é essa dimensão de fazer a vontade do Pai, mas isso é um processo, né? Isso a gente procura viver todo dia, não é algo concluído, não é algo que a gente pensa assim, me consagrei, agora eu faço a vontade de Deus. Não, é aquele processo do dia a dia, nas situações que a gente passa e tudo mais. E ter essa consciência da dependência filial, ou seja, dependência, ter certeza, ter consciência de que nós somos dependentes de Deus. Só que isso não nos deixa inseguros, pelo contrário, isso tem que gerar em nós confiança. Assim o Papa João Paulo II vai descrevendo lá no documento. Tem que gerar em nós a confiança de saber que nós somos dependentes de alguém que pode tudo, de alguém que não é um ser humano que gosta da gente. Não, nós dependemos de Deus, que nos ama absolutamente, mais do que tudo, mais do que qualquer pessoa, né? Então tem essa relação que o Papa coloca, é muito bonita essa relação dos conselhos evangélicos com a vivência da Santíssima Trindade. A irmã está falando sobre a Santíssima Trindade e o consagrado ele é convidado a ser esse espelho, né, da Santíssima Trindade. Assim como o casal ele contribui, né, para a família, trazer do céu uma imagem e semelhança de Deus, que é uma pessoa, um dom, o consagrado ele também tem essa responsabilidade de mostrar esse dom de Deus por nós, que é a própria Trindade que se entrega, que se inclina para nos acolher. Então, a vida consagrada, como ela falou, com a questão da castidade, isso é ser dependente totalmente de Deus, se relacionar totalmente com Deus, ser totalmente despojado e voltados para Deus. E a castidade nos convida a isso, se inclinar para a Santíssima Trindade, depender apenas dela. Todas as necessidades nossas se colocar nas mãos de Deus, se colocar no seio da Santíssima Trindade. Para a gente começar a concluir nossa partilha de hoje, nós estamos falando dos conselhos, é muito bonito, tem muito conteúdo ainda para falar, tem muitos documentos da igreja que falam sobre os conselhos, que aprofundam biblicamente, teologicamente, a essência e o que é os conselhos evangélicos. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo, só que não é tão fácil assim, porque, como diz lá no Nordeste, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Então, o documento da vida consagrada, que o Papa João Paulo II escreveu, ele coloca uma parte falando sobre os desafios da vivência dos conselhos evangélicos. Ele reconhece isso, porque não é o fato de que os conselhos sejam tão bonitos que signifique facilidade. Ninguém aqui está dizendo que é fácil viver ou tentar viver esses conselhos na vida cotidiana. E vida consagrada é apenas para seres humanos, tá bom? Não é para anjos, não. Só seres humanos. Então, nós somos seres humanos. Antes de nos consagrar, já éramos humanos, né? Continuamos, graças a Deus. E, tentando resumir um pouco, nós colocamos aqui, percebendo o que o Papa escreveu, né? Já há pouco tempo, o documento é de 1995, se não me engano, 96, eu acho que é. Ele coloca quanto é difícil viver cada vez vai se tornar mais difícil viver esses conselhos nos tempos atuais, porque cada vez que a sociedade se moderniza, se atualiza, cada vez vai relativizando o que são valores. Não só os valores do evangelho, como os valores éticos e humanos e tudo mais. Então, ele coloca que o principal desafio relacionado à castidade, por exemplo, hoje em dia, na sociedade atual, é essa cultura hedonista, que as pessoas reduzem a sexualidade, reduzem todo o amor humano a um objeto, né? As relações se tornam de utilidade, assim, né? Utilidade é até uma palavra muito positiva para falar disso. Mas o ser humano consegue reduzir o valor do amor humano. Então, nós vivermos ou tentarmos viver e dar testemunho da castidade consagrada é uma forma de falar assim, não,
é possível ter outro estilo de vida, é possível amar a Deus acima de tudo e tê-lo como o centro do nosso coração, né? Ter o nosso coração indiviso por causa dele. O desafio da pobreza, ele coloca que é o materialismo ávido de riqueza. E nós percebemos isso concretamente, quanto que o consumismo cresce cada dia mais, o quanto que as pessoas se deixam consumir por esse acúmulo de bens materiais, né, de coisas que não preenchem o nosso coração, de que não preenchem a nossa vida, dão uma gota de alegria, dão um momento de satisfação, mas não é algo que preencha o ser humano. Então, a vivência da pobreza evangélica tem esse caráter da solidariedade, da caridade, coisas que está cada vez mais fora de moda, digamos assim, está cada vez mais fora de moda. E também a pobreza, para nós palutinos, é responsabilidade. Isso é, assumir aquilo que nós temos e saber administrar bem. Né? Pobreza não quer dizer que eu não tenho que ter nada, porque eu preciso de bens para o apostolado, e saber administrar esses bens para o apostolado, né? Não quer dizer que eu não tenho que ter nada, eu como religioso nada, mas a minha comunidade, a minha congregação, sim, possui bens, e a pobreza ela me ajuda a administrar bem aquilo que eu tenho para o apostolado. E o último desafio que ele apresenta é em relação à obediência, e ele fala que é justamente essa concepção distorcida ou invertida de liberdade. Porque o que o mundo prega hoje em dia, o que o mundo vivencia, né? Que liberdade é fazer o que quiser, fazer o que dá na telha e sem considerar em momento algum a responsabilidade. E nós, na vida religiosa consagrada, fazer o voto de obediência, automaticamente o povo pensa assim, eles dependem de alguém, tem que obedecer, superiores, tem que sempre estar abaixando a cabeça. Não, pelo contrário, nós descobrimos dentro da obediência evangélica o sentido verdadeiro da liberdade. E não associado em momento algum ao ser humano. Nós não somos livres porque os nossos superiores às vezes podem decidir ou nos pedir alguma coisa. Mas nós somos livres pela busca da vivência da vontade de Deus. Existem até muitos ditados que a voz do superior é a voz de Deus, que a voz do povo é a voz de Deus. Só que o fato de nós sermos dependentes e dependentes de Deus, isso nos deixa livres, isso nos dá a oportunidade de viver uma liberdade que é autêntica, que é segura. Essa questão da liberdade na obediência, né? Eu tinha um formador, ele falava comigo, é melhor você errar com o conselho da sua comunidade, com o conselho que seus superiores, né? Do que você errar sozinho. Então, é bem melhor errar com eles. Deixar-se errar com eles. Então, isso é deixar-se totalmente livre para ver o que eles querem, né? O que eles querem organizar da sua vida para você fazer o seu apostolado. E a obediência, ela não é uma obediência cega. A obediência ela tem um lado espiritual também, porque você reza e tem a questão do discernimento junto com o superior. O superior propõe, mas no espírito de oração. Por isso que é a voz de Deus, quando é tomada em espírito de oração, discernimento e comum. Aí sim, é a voz de Deus para o seu apostolado, para a sua missão. Aí sim eu posso confiar e sem medo, né? Se for para errar, erro junto com eles. Mesmo tendo esses desafios e tendo vários outros, esses são os que o Papa destaca no documento, mas existem muitos outros, né? Nós no dia a dia percebemos. Não são empecilhos, não são impedimentos de que nós possamos tentar, viver esses conselhos na nossa vida e dar testemunho do futuro, não dar testemunho de nós mesmos. Em momento algum a gente quer que todo mundo veja e a gente fala assim, olha, como são religiosos tão bons, tão santos, tão... Não, nós queremos dar testemunho da presença de Deus aqui no mundo. Amém. Isso é o suficiente. Se a gente conseguir isso, já tá bom. E também o Papa coloca não para desanimar, mas pelo contrário, para nos impulsionar a tentar viver cada vez com mais autenticidade esses conselhos.
para que de fato o nosso testemunho seja atraente, mas não no sentido negativo, atraente no sentido de que o mundo veja, olha, é possível um outro estilo de vida. E por aqui nós colocamos. Eu também queria acrescentar sobre a Sociedade do Apostolado Católico, né, que é a parte dos padres e irmãos palutinos. As irmãs têm pobreza, obediência, castidade. Como votos. Como votos. E nós temos como promessas 6 também os conselhos evangélicos, mas também foi acrescentado mais 3, que é o espírito de serviço, a perseverança e a comunhão de bens. Rapidamente, só para dar uma síntese, o que é isso? O espírito de serviço é a prontidão para o apostolado, sempre disposto a realizar o projeto de Deus. A gente fala, não fazer corpo mole, né? Cada irmão com a sua missão e seu apostolado, não deixar de lado nenhuma das funções, mas realizá-las bem, realizar como fosse o próprio Cristo, né? Dar um exemplo prático. Um irmão que é sacerdote, tem aí 10 missas para celebrar no dia. Celebrar a 10ª missa como fosse a primeira, né? Com um espírito de perseverança também em relação ao serviço. Porque o povo de Deus não tem também culpa do cansaço dele. Isso é uma radicalidade também nossa de cumprir as tarefas apostólicas. Então, esse espírito de serviço, sempre olhar à frente, como foi São Vicente Pallotti. A perseverança é começar a fazer bem o trabalho e terminar ele, né? Ligado muito ao espírito de serviço. Ser perseverante também na sua obediência, naqueles votos que nós fizemos, né? As promessas que fizemos. E a comunhão de bens. Aí falamos assim, não é pobreza isso? Comunhão de bens? Não, para nós palutinos é tudo que nós possuímos é um bem. O meu intelecto é um bem. As minhas aptidões é um bem. Colocar tudo isso também a serviço da comunidade. Se eu sei realizar tal tarefa, colocar à disposição para aquela tarefa, né? Se eu sei lidar com algumas situações, eu posso cooperar com um irmão que não tem muita aptidão para aquilo. Isso faz também a questão da vida comunitária caminhar bem. Cada um contribuindo para o apostolado de Cristo, sempre com o olhar do apostolado de Cristo, nunca para si mesmo, mas sim para levar à frente a mensagem evangélica de Cristo. Então, por isso que nós temos mais 3: o espírito de serviço, a perseverança e a comunhão de bens. Isso, os padres e irmãos palutinos. Era essa a partilha que a gente queria fazer, brevemente, sobre um conteúdo que é muito amplo, que é muito bonito, é muito grande. Depois a gente pode colocar algumas questões, alguns documentos, algumas fontes que nos ajudam a entender um pouco da vida consagrada, né? Esse livro aqui é um dos melhores que tem até hoje, que eu já vi, na minha opinião, sobre a vida consagrada. Depois a irmã coloca lá no grupo, né? Muito bom. Irmã Silene ali já abriu o microfone dela. Vai, irmã Silene. Bem, eu vou fazer uma pergunta que muitas vezes os jovens chegam e perguntam para mim, mas eu quero ouvir de vocês dois, que são mais jovens, porque você, sendo mais jovem, pode falar isso também para a juventude, né? Diante dos 3 conselhos evangélicos, que é a pobreza, a obediência e a castidade, quais dos 3 é o mais difícil de se colocar na prática? Irmã, foi até um assunto que a gente estava trabalhando na teologia espiritual, no acompanhamento, né? Porque a igreja sempre elenca castidade, pobreza, e no final ela coloca a obediência. Ninguém sabe quem inventou essa ordem, mas tudo vem escrito assim. Sempre vem lá, castidade, pobreza e obediência vem lá no final. Eu acho que a obediência é a mais difícil. Porque sem obediência eu não consigo ser casto, eu não consigo ser pobre, né? Sem obediência eu não consigo colocar, vamos falar assim, a missão para frente, né? Então eu preciso da obediência, né? Todo momento. Até sem entender o porquê, mas tem que ser obediente, né? Eu acho mais difícil, porque
para o jovem hoje em dia, a obediência, então, muitos não conseguem nem respeitar os pais, né? Imagina respeitar um superior, né? Eu acho que a questão do que caracteriza como desafio, ou como mais difícil, ou como mais fácil, no caso da obediência, que é muito real isso, que talvez seja realmente o mais difícil, é pelo fato da gente renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus se manifesta, às vezes, na voz da instituição, na voz do instituto, da congregação a qual nós pertencemos. Então, é muito sutil essa referência, essa distância entre a gente achar, ou ter certeza, ou ter confiança de que a gente está fazendo a vontade de Deus, ou de que a gente está ouvindo a voz do superior ou da superiora. Mas também eu acredito que deles seja mais difícil. Primeiro motivo, eu acho que para cada pessoa tem um desafio maior em cada um dos votos. Aqui na plataforma tem várias irmãs, eu acho que cada irmã poderia dar uma resposta diferente, partindo da própria experiência. E outra, que eu acho que vai muito do entendimento também da nossa forma que nós conseguimos entender o conjunto todo de cada conselho evangélico. Em algum momento a gente pode entender alguma partezinha distorcida e aquilo se torna um bloqueio enorme, se torna aquilo mais difícil, né? Mas só um parênteses aqui, não falando de desafio, mas eu lembrei de uma fala do padre Fadu Palotino no tríduo vocacional da profissão das meninas, inclusive a irmã Aline está aqui. Foi no tríduo de preparação para a profissão dela ano passado. Foi ano passado, gente? Foi ano passado. Que ele colocava, cada dia do tríduo era reflexão sobre um conselho evangélico, e o dia dele, a reflexão era sobre castidade. E ele falou, que bom que colocaram a castidade no primeiro dia do tríduo, porque uma pessoa que não consegue ser casto, ela nunca vai conseguir obedecer, muito menos ela vai conseguir viver a pobreza, viver pobre. Então, assim, será que é o mais difícil? Será que é o voto mais difícil? Pode ser. Mas para outra pessoa pode ser que o voto mais difícil para ela seja a pobreza, porque se a pessoa tem um espírito já que tendencia para o consumismo, para o materialismo e tudo mais, para ela vai ser mais difícil a pobreza. Eu acho que tem esses intercâmbios aí, tem várias opções, né, para a resposta. Por exemplo, a pobreza também não olha só questões materiais, né? Ela olha também as pessoas que são cheias de si mesmas. Como é difícil conviver com uma pessoa na comunidade rica de si mesma. É muito difícil, né? E essa não pobreza, essa riqueza pessoal atrapalha o andamento de todo apostolado, né? Isso atrapalha também o outro, né? O meu amigo de turma fica atrapalhado com a minha riqueza, do meu cheio de si, né? Meu egocentrismo, então fica lá em cima, então isso também atrapalha. Mas, por exemplo, a castidade, não é fácil viver a castidade, né? Tem que ter um foco, uma disciplina. Só pela oração mesmo e pelo trabalho apostólico que a gente consegue sobreviver a essa promessa, né? Ótimo, obrigado. Tenho aqui duas perguntas que já surgiram aqui no chat. No chat, né? Chat não, chat. Para a irmã Ellen, qual é a diferença entre castidade, continência e celibato? Isso aí, né? É para mim mesmo? É para você Eu acho mesmo, que irmã. Tá bem o assim, Bruno para a irmã Ellen, qual é a diferença entre castidade, continência e celibato? o Bruno responde melhor essa pergunta. Mas eu vou tentar fazer o resumo aqui, depois o Bruno completa. Oh. Tu ia falar disso no começo de padres religiosos e isso. diocesanos. Eles têm o voto, não tem voto, eles têm o compromisso do celibato e não da castidade. A castidade tem toda essa dimensão evangélica, essa dimensão do coração indiviso, essa dimensão de deixar que Deus preencha o nosso coração. Isso é não ter o coração dividido, isso é ter um coração indiviso. Então, a castidade está muito ligada à prática de vida de Jesus. Jesus viveu a castidade, ele foi um homem casto. Tem muitas características, o que define a castidade aqui.
Só que hoje em dia, por exemplo, eu escuto de uma criança da catequese perguntar: tia, castidade é não se casar, é não poder namorar, é não ter relação sexual? Foi projetado isso na cabeça das crianças e na cabeça de um monte de gente, porque é automático quando as pessoas nos veem e param para conversar um pouquinho. Uma das primeiras perguntas que fazem é: freira não pode casar, não? Inevitavelmente o povo pergunta isso, é meio que automático. Mas a castidade tem uma dimensão muito ampla, né? Isso da doação, principalmente a palavra que a gente é totalmente associada à castidade. É uma doação. Nós renunciamos, essa palavra nunca é muito positiva, nós renunciamos a ter um esposo, um único esposo, homem físico, um homem, né? Um ser humano, e a ter um grupo de filhos ali, 3, 4, 5, 10 filhos, para ter um coração aberto para amar o mundo inteiro. Então, ou seja, nós não deixamos que uma pessoa tome conta do nosso coração. Aliás, essa única pessoa é Deus, né? Isso é uma das dimensões principais da castidade. É essa doação, ter esse coração aberto e capaz de amar todo mundo, de amar um grupo maior. O celibato já tem mais a ver com... Completa. Pode falar? Ai, tá direito. Então, vou completar o que a irmã está falando, que ela quer tomar água, né? A questão, a nossa consagração na vida religiosa, com o conselho evangélico da castidade, ela já implica automaticamente o celibato. É uma implicância automaticamente ao celibato. Celibato significa não casar. Essa é a explicação de celibato. Celibato é não casar. A castidade é questões, meu pensamento impuros, né? Ações sexuais, ações impuras, até mesmo aquilo que eu busco de mídia impuro também ajuda a questão da castidade, a entrar nesse pecado da castidade. Então, tudo aquilo que é impureza, aquilo que me desvia do foco de Cristo, que é puro, isso é sair da castidade. E o celibato, ele já é implicado ao não casar. Por exemplo, amanhã a igreja, a gente acorda de manhã cedo com o Papa Francisco anunciando o fim do celibato para o clero. Exemplo, tá, gente? Eu, como palotino, vou poder me casar? Não, porque eu já tenho a minha consagração a Deus, a castidade que implica o celibato. Eu não posso casar. Nenhum padre palotino vai poder casar, porque já tem a sua implicação no coração consagrado a Deus. Na hora da ordenação, existem duas fórmulas. Uma para a vida consagrada, outro para aquelas pessoas que são do clero secular. O bispo fala assim: deseja entregar esse coração já consagrado a Deus? Isso ele fala para mim, que já sou um consagrado. Agora, para um padre que não é consagrado, ele é um padre secular, isso é um padre diocesano, ele fala: deseja consagrar o seu coração inteiramente a Deus? Já deseja consagrar, né? Então já é diferente o modo de falar. Porque a castidade nossa como consagrados implica ao celibato. E a prontidão, né, que ele falou, não foi? Continência. É que é sinônimo quase. Então, a continência é não perder o foco, né? Se eu sei que eu vou cair, eu sei que eu sou fraco em uma situação, eu não tenho que me aproximar dela, fugir. Isso é manter, né, continente. Se eu sei que aquela rua está emburacada, eu pego outra rua, né? É o melhor meio de saída. Só que a continência também vale a gente frisar. Não é, ela é bem mais desligada, bem mais afastada do sentido religioso. Porque em momento algum não existe nem essa orientação, nem para quem é casado, não se fala de continência, e nem para a vida religiosa. Os nossos compromissos são... Existe, sim, essa dimensão do... A outra palavra era disciplina, né? Existe, sim, essa dimensão da disciplina. Nós temos que nos regular, não só para viver a castidade, mas também para viver a pobreza e a obediência. Só que a continência, ela já meio que foge da vivência evangélica, né? Do compromisso. E o Castro, por exemplo, todo batizado é convidado a viver o conselho evangélico.
Eu castro no casamento. Como que é ser castro no casamento? Ser castro no casamento é ter a relação sem libertinagem. Libertinagem, vamos falar assim. Mas ter uma relação santa e sadia. Com responsabilidade. Com responsabilidade, como eu tenho falado. Isso é viver um relacionamento castro no casamento. Show de bola. Continuando então, Diácono Bruno, para você uma pergunta. Você falou que o religioso é um outro Cristo. Então, a que se atribui tantos religiosos desfigurando a imagem de Cristo, causando escândalos, com vida dupla e infiel às suas promessas realizadas diante de Deus e da comunidade? Bom, isso é um ponto que a igreja tem sofrido muito, né? Não é de agora isso. Infelizmente, não é de agora. A missão do consagrado é essa: apresentar Cristo, ser sinal de Cristo no mundo. Fora desse conceito, a pessoa não é uma pessoa consagrada legítima a Cristo, né? Embora esteja ligada a uma instituição, ligada à igreja, ela não está colocando em prática aquilo que ela desejou com a sua vocação inicial, né? O grande conselho hoje da igreja para essas pessoas que se desviaram, se deixaram se desviar, saíram da sua vocação inicial é pedir desligamento e buscar a conversão, né? Isso que a igreja tem feito hoje e batido muito nessa tecla, né? Que se é estar por Cristo, apenas por Cristo, se mancha a imagem da igreja. Vou dar um exemplo, né? O porquê que padre não casa, né? Ele se torna um outro Cristo. Estou falando agora pelo grau da ordem, né? Pela questão sacramental. Ele se torna um outro Cristo no meio da humanidade. Ele se tornando o outro Cristo na humanidade, ele se torna o esposo. Essa questão judaica, né? Essa teologia judaica do casamento, do esposo. Ele é o esposo. E a esposa dele não é Nossa Senhora, igual muita gente acha. A esposa de um sacerdote é a igreja, né? Que Cristo é a esposa de Cristo, né? A igreja é a esposa de Cristo. Ele coloca pastores na frente da sua igreja, né? Para tomar conta dela. E quando ele voltar, ele quer encontrar a sua esposa intacta, que é a igreja, né? Então, a missão de um consagrado e mais ainda de um sacerdote é tomar conta dessa esposa, né? Não causar escândalos dela, mas sim curar ela, ir atrás dos prejuízos que é causados, né? Pela questão da humanidade. Sabemos que muitas pessoas, é o que eu falo, né? Nós estamos lidando com seres humanos capazes para tudo, né? Capazes para tudo. Não quer dizer que você faz uma consagração você fica blindado, né? Então, são capazes de tudo. Nós, como homens, somos capazes de tudo. Então, se desviamos, voltamos para trás, tentamos reconciliar, voltar a ter uma vida dando testemunho de Cristo, ou então, de vez, não se torna um religioso mais, né? Pede para... não consegue exercer a vocação religiosa. A pergunta não foi para mim, não, mas só porque o Bruno tinha falado isso mais para o começo da nossa live, e ele deixou isso muito claro, assim, de uma forma muito, muito bonita, inclusive, para lembrar que nós somos humanos, que antes de sermos religiosos, antes de nos consagrarmos, nós somos humanos. E, por natureza, nós somos frágeis, somos limitados, somos imperfeitos, né? E eu acho que é importante a gente lembrar, assim, quando Deus nos chama, Ele é quem mais nos conhece. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Eu sempre uso essa expressão, Deus nos conhece mais que nós mesmos. Pode ter um equívoco em algum momento da caminhada e realmente eu perceber, não, eu achei que Deus me chamava para isso, só que aqui no meio do caminho eu percebo que eu não dou conta de viver, amém, eu vou embora para não gerar escândalo. Só que Deus, quando chama, Ele chama porque Ele sabe que ou a pessoa vai dar conta ou Ele vai capacitar a pessoa para dar conta.
Só que muitas das vezes o que não casa é isso, é a graça de Deus, é Deus está oferecendo o tempo todo a graça e nós não nos abrirmos. Nós não deixarmos que ele age em nós. E isso vai gerar o contra-testemunho, vai gerar incoerência, vai gerar milhões e milhões de coisas, né? Tudo mais. Os escândalos, enfim. Mas lembrar, nós aqui, todo mundo que está aqui na plataforma hoje, cristão, quem vai assistir depois disso, pode, né, ser religioso, pode ter uma vivência mais envolvida na sua comunidade, na sua igreja, pode ter uma consciência maior. E muitas das vezes a gente vê uma cobrança por parte humana maior do que nem é maior do que a de Deus, porque Deus nem nos cobra, Deus não nos trata como juiz, né? Ele para nós não é juiz, ele é pai. E muitas das vezes a gente percebe isso na igreja, essa proporção que toma a cobrança, né? Seja de leigos em relação a padres, seja em relação aos religiosos mesmo, e como se fossem as únicas pessoas que errassem no mundo. Nós erramos, de fato, nós não somos perfeitos. Mas os casais estão aí, as famílias estão desestruturadas às vezes. Eu estou dizendo, estou incentivando para a gente cobrar todo mundo e julgar? Não, de forma alguma. Só que às vezes parece que quando é um religioso que erra, parece que é o fim do mundo, parece que aquilo ali é algo totalmente proibido, só o religioso não pode errar, né? E não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas sempre quando acontece isso, a igreja ela olha com um olhar de justiça, isso é, casos e casos é estudado e é levado então, em consideração tudo, mas sempre com um olhar que a pessoa é um ser humano e com um olhar também de misericórdia para ela, né? Saber o que levou ela a fazer isso, o que aconteceu de fazer aquilo, olhar o lado humano também daquele consagrado que pode estar ferido, e às vezes os superiores nem têm noção que está ferido, e só tem noção que está ferido quando estoura uma bomba, né? Vamos falar assim, né? Um escândalo. Né? Papa Francisco diz que padre é igual avião, né? Só vira notícia quando cai, né? Assim, Papa Francisco fala. Então, eu até, quando recebo, né, algumas perguntas dessas, eu falo assim, desculpa, né, pela fragilidade dos meus irmãos, vamos falar assim, de modo geral, né, todos consagrados, desculpa, né, mas também tem um olhar de misericórdia para com eles, saber o que aconteceu, né, o que levou a fazer isso. Não justificando o erro, se o erro tem que ser com justiça mesmo, mas ter esse olhar sempre de misericórdia e saber o que levou, né? Veja, quando a pessoa sofre e não demonstra aquilo que está sofrendo, nós só ficamos sabendo quando acontece alguma tragédia. Ótimo, muito obrigado. As perguntas foram feitas pelas nossas irmãs lá do noviciado, né? Acho interessante para o tempo de formação que elas vão vivendo e para a experiência também que vão tendo com a juventude, com as famílias, né? Para ter esse tipo de argumento, não é nem argumento, mas ter essa consciência, né? De como que a igreja pensa, de como que a comunidade pensa, para poder também falar, né, acerca desse ponto. Pode falar, Bruno. Quer dizer, Diácono Bruno, desculpa. Não, pode chamar de Bruno, não tem problema não. Então, para as irmãs que estão no noviciado, né, gostei de saber que a pergunta veio daí, porque vem lá do início, né, da formação. O meu diretor espiritual me disse uma coisa muito bonita, né, e que me ajudou durante muito tempo isso. Um religioso, ele tem que ser bem forte. Né? O religioso é aquele que chega para evangelizar como um trator no meio de uma selva. Essa é a missão, porque nós vamos encarar situações que os outros correm e os religiosos permanecem. Permanecem por causa da questão evangélica, por causa que se deixam impregnar, encher-se da graça de Deus, né, nos conselhos evangélicos. Então, quer honrar a vida consagrada. Eles chegam na selva e evangeliza ali, né? Entra como tratores, né? As irmãs, quando chegaram no Brasil, em todos os lugares, todas as nações que foram colocadas à evangelização foram assim, foram muito difíceis. E hoje, no dia de hoje, nós também temos que ser esses tratores, né? Em meio à sociedade. Elas querem acabar com a gente. Elas não querem ouvir falar de vida consagrada, porque nós somos testemunho do Cristo. E elas não querem escutar o Cristo.
né? Então, sejam fortes, né? Todas as irmãs aí que sejam fortes. E quem deseja se consagrar a Deus também sejam fortes, né? Como tratores. Isso aí. Gente, nós vamos caminhar para a nossa conclusão, né? Para que a gente conclua a nossa live de hoje. Primeiro, quero louvar a Deus, né, pela experiência de ouvir de vocês jovens, né? Na vocação, jovens também na idade, partilharem, falarem sobre a vida consagrada e darem uma resposta muito generosa a partir não só do estudo, não só do conhecimento em si, mas da prática da vida, né? A gente, pelo menos assim, vocês vão falando, eu vou conseguindo perceber que muito mais do que uma aula ou uma palestra, né? Existe aí muita vida sendo partilhada conosco, né, nessa noite. Existe muita vida sendo partilhada. Existe o conteúdo, sim, é verdade. Mas o conteúdo ali traz muito a graça mesmo da vida de vocês, que vai gerando outras vidas, vai gerando... uma coisa interessante, na vivência da castidade, do coração de vez, como a irmã ia falando ali, né, irmã Ellen? A vivência da castidade vai fazendo também com que outras vidas, mesmo que não casados, mas que outras vidas sejam geradas, vidas de filhos espirituais, vida de pessoas que são alcançadas pela nossa oferta de vida, pela oferta de vida de cada um daqueles que são consagrados e vivem essa dinâmica, né? Então, muitos vão sendo alcançados também. Então, agradecer a Deus e a vocês pela experiência dessa noite. Antes de encerrar, a irmã Sirlene quer falar alguma coisa? Sim, agradecer aos dois que aceitaram esse desafio, porque às vezes esse desafio de falar sobre esses conselhos é difícil, não é tão fácil, tem que ser muito verdadeiro, e vocês se saíram muito bem, parabéns. Isso significa que vocês acreditam nisso e estão investindo nisso e também levando e passando para os que estão aqui, ou, claro, os que vão depois assistir. Então, parabéns e muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bem? Muito obrigado, Nós que irmão. agradecemos o convite. Que agradece. É uma responsabilidade para a gente, né, Bruno? Isso serve para a gente recapitular e colocar também em linha a nossa vida também. Isso aí. E fica para nós essa oportunidade, né, de encerrar essa noite vendo, entendendo e refletindo que a vivência dos conselhos evangélicos é possível sim na vida humana, o ser humano que somos nós, na carne, né, que a gente tem, e é possível sim dar uma resposta nova e uma resposta generosa ao mundo de hoje. Então a gente quer mais uma vez agradecer a todos vocês. Agora sim, até amanhã, se Deus quiser, gente. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Ok, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau.